assunto de hoje é causas de compras compulsivas. Por que a gente entra na dívida? Espera aí que eu já vou falar. Olá, universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Bom dia! Boa tarde, boa noite! Aqui é boa noite, viu? Aí vai ser bom dia, eu acho, sei lá. Olá, gente! Eu não queria vir falar desse assunto, não, na verdade. Eu não queria tocar nesse assunto hoje, não, porque é um assunto que pega em mim. E para contar uma história que eu tenho que contar da minha vida, que eu tenho que contar das minhas experiências de vida, não é lá muito agradável, sabe? Mas vamos lá. Hoje eu estava lá trabalhando lá no meu serviço, como sempre, e ontem eu fiz um vídeo, né? Fiz um vídeo lá da moça lá, né, que tava com problema de como se recuperar de um trauma de relacionamento, término, né? Aí no finalzinho eu falei umas coisas sobre gastar cartão de crédito, e aí não sei, de manhã veio essas coisas na minha cabeça, e até então eu nunca tinha percebido isso. Foi hoje cedo que eu tava lá trabalhando, aí sabe quando passa uma historinha na tua cabeça? Passou toda a minha vida nessa parte que aconteceu isso, e depois a causa. Foi no meu segundo casamento que eu comecei a ter esses problemas de compulsividade. Eu gastava muito. Até então eu não era assim, eu era uma pessoa bem controlada. Eu sempre fui uma pessoa bem controlada. Mas infelizmente, nesse casamento é que a coisa desandou. Parece que a gente está colocando panos quentes das coisas erradas que a gente faz, mas não é. Só quem passa pelas coisas que eu passei, eu não sei, vamos ver se bate com alguém, vamos aí, eu vou falar a minha história e depois vocês me dizem se bate com vocês, tá bom, gente? Não é absoluto, eu sempre falo que as coisas que acontecem, que eu falo, não é todo o absoluto das verdades, tem, né, tem diferenças. Mas comigo, por exemplo, foi assim. Meu segundo casamento não foi aquela coisa terrível, como foi o primeiro, foi aquela briga, aquelas coisas todas, aquelas coisas horríveis que teve. O segundo foi mais morno demais até. E não é para ter bagunça, mas morno eu digo assim, não tinha muita, como eu vou falar, hein, gente? Química, que a gente pode dizer? Química, não química daquele outro jeito lá não, mas química no sentido assim, comunicação, amizade, companheirismo, conversa, os sentimentos, as cabeças, o que a gente sente, o que a gente pensa, não batia de jeito nenhum. E quando eu fiquei grávida, a gente quando fica grávida no Japão, uma pessoa só trabalha, é claro, né? E aí, eu tenho muitos amigos para lá e para cá, porque eu sou desse jeito, eu sempre trabalhei em várias coisas. Aí um amigo falou assim, ó, Cris, tem uma revista, estava começando a revista ainda, Acha Fácil. Essa revista estava começando, ainda ele era num prédio, é que nem eu tô trabalhando dentro de casa. E ele trabalhava na casa dele. E aí ele falou assim, ó, Cris, tem um amigo meu, que é dono dessa revistinha, e tá precisando de alguém como você, que já tem experiência em fazer vendas de anúncios. Será que você não se interessa, já que você tá grávida mesmo? Falei, nossa, eu quero. Fui lá, fiz entrevista e passei. Eu cheguei toda contente em casa para contar pro meu marido à noite. E ele falou, não, você não vai trabalhar nisso. Você não vai trabalhar nisso, você vai trabalhar junto com um cara sozinho, dentro de um apartamento, só você e ele. Mas nunca. Gente, eu não sei como eu deixei ele fazer isso comigo, gente. Como uma pessoa besta como essa, eu grávida, o que vai acontecer, meu filho? Sabe, ó, desconfiança, foi assim, foi começando assim. Ele começava a botar bedelho em tudo. Quer dizer, eu arrumava um emprego, depois que eu tive... Aí eu fiquei quieta e fiz aqueles empregos, sabe? Que chama nice show, aqueles serviços que a gente faz em casa, que a gente fica plugando uns fiozinhos, um serviço que ganha uma miséria e faz um montão. Nossa, que serviço horroroso. E ganha uma miséria mínima, miseria, nem, ó, um fiozinho que você coloca juntando ali dá 0,0 não sei o quê. Nem existe em formas de dinheiro. E eu fiz aquilo, gente. Meu Deus do céu, que loucura. E não ganhava salário quase nenhum, porque o que eu ia ganhar, nossa, ia facilitar a minha vida. Foi aí que minhas dívidas começaram começou a acontecer, porque
a grana que ele ganhava não dava e eu acabava usando meu cartão de crédito para tudo. Eu nunca tinha feito compra no mercado com cartão de crédito, acredita? Eu comprava algumas coisinhas, assim, roupa para as crianças, sapatinho para as crianças, mas era muito controlado, é super controlado. E com ele começou a desandar tudo. E aí eu lembro que eu até fui internada durante a gravidez, porque eu estava estressada. Eu tive uma febre que não passava, que eu acabei parando no pronto-socorro e fiquei uma semana internada com estresse. Até a enfermeira falou assim, minha filha, não fica tão estressada não, que faz mal pro nenê. Mas eu era assim, nossa, que desespero, gente. Aí, quando a minha filha estava para nascer, eu falei assim, já estava tão cansada daquela situação, que eu falava para ele, olha, meu filho, minha mãe tinha acabado de chegar no Japão para me ajudar. E era o terceiro parto, cesárea. Eu já tinha uma operação anterior, minha mãe ficou preocupada e veio me ajudar. Aí eu falei assim, a gente separa, eu não casei no papel na segunda vez. Aí eu falei, a gente pode se separar, eu vou cuidar desse neném sozinho, minha mãe já tá aqui, assim que o neném nascer eu já vou arrumar emprego e vamos ver o que dá. Ele, não vou fazer isso com você não, que bebê, aquelas coisas de sempre. E ficou. Tá bom, eu achei que ia ficar numa boa, né? Aí, o que aconteceu? Minha filha nasceu tal, um mês depois que minha filha nasceu, um amigo olha, eu falo que Deus sempre coloca as pessoas na vida da gente. Só não pega quem não quer. Ele me ligou e falou assim, Cris, tem um emprego, você vai ser só motorista, você não vai precisar fazer nada, só vai levar o pessoal daqui pra lá, como você tem bebê pequeno, né? É bom, não é? Vai lá falar, vai fazer entrevista. Fui lá, e arrumei tudo e fui lá. Passei. Aí esse dono, esse encarregado dessa empreiteira, que é o escritório lá, gostou do meu jeito, porque eu sou assim, com todo mundo. E aí, em vez de ser só motorista, eu comecei a ser encarregada da fábrica também. Eu fazia as entrevistas, levava o pessoal, apresentava, e aí eu facilitava a vida dele e eu fazia todo o serviço para ele. E aí fui contratada para isso. Então, meu marido já começou a pegar no meu pé. Que você é doida, vai pegar um serviço desse, que não sei o quê. Eu falei, não quero saber, eu já aceitei, eu vou fazendo e acabou. Eu já fiz. Ele ficou bravo. E tudo era não. Aí, aconteceu daquele negócio. Eu falei que o pessoal... Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre inveja. Aí aconteceu nessa empreiteira. E aí eu fiquei de cabeça cheia e acabei pedindo as contas. Porque, nossa senhora, tinha uma pessoa que fazia um boicote comigo lá. Ainda eu tava bem. Não tava com esses problemas de compulsividade. Aí foi acontecendo isso, toda vez que eu mudava de um emprego, ele falava a mesma coisa, que não ia dar certo, que não era pra fazer isso não, que não é pra dar isso. Sempre era assim. E eu sempre teimando, não dá certo pra você, pra mim, tudo que eu pego na mão é pra dar certo. Eu não vou fazer alguma coisa na minha vida pra não dar certo não, eu falava pra ele. Se eu já ir num lugar, fazer uma entrevista pra dar errado, meu amigo, eu não vou não, porque... Por que eu vou, se eu vou achar que tá dando errado, né? E é nisso que a gente brigava muito. Eu falava que dá, ele falava que não. E sempre dava. Aí teve uma época que ele falou, já tô cansada. Ele falou assim pra mim, já tô cansado de competir com você e sempre perder. Aí eu falei assim, meu filho, desde quando um casal compete por alguma coisa? Eu sou teimosa, mas eu sou teimosa porque se eu boto alguma coisa pra fazer, eu vou até o fim até conseguir. Eu não fico aí perdendo tempo achando se vou conseguir ou não. Eu não penso nada disso, eu vou e faço. Aí depois a gente resolve no que vai dar. E é por eu ser assim que a gente arruma um encrenca nos lugares, porque as pessoas veem essa pessoa que eu sou, quer te derrubar, quer te dar um jeito de passar a rasteira. Oh, meu Deus! Aí o que acontece? Quando a gente comprou essa casa, a gente comprou um monte de coisa, sofá, geladeira nova, tudo novo, né? E tem um gasto, então eu trabalhava muito, gente, eu trabalhava pra caramba. E na época eu já tinha feito a transição, estava trabalhando no celular, comecei a trabalhar com celular, vendas de celular, e tive a ideia de começar a vender coisas no carro. Por isso que eu tenho um monte de roupa de marca, da Adidas, da Nike, essas coisas. Porque eu fazia maratona em todas as outlets, comprava as coisas que eu achava que iria vender e depois colocava 30% no produto. Mas eu comprava sempre coisa barata para vender. E vendia. Comecei assim, vendendo assim. Eu comecei, acho que, vendendo 5 tênis. De repente, o meu carro já estava abarrotado de coisa.
E a minha mãe tinha maior orgulho de mim nisso. Meu marido sempre tinha um horror disso, porque eu sempre vencia nisso. E era assim, parecia que eu estava num casamento em que meu marido era contra as coisas que eu fazia. Isso desanima a gente. Chegou a desanimar de um ponto que eu comecei a achar que eu merecia um monte de coisa. Foi aí que eu fiz aquele vídeo, merecimento. E não percebi que aos poucos eu estava me tornando uma pessoa muito solitária. Eu estava carente, estava me sentindo carente. E o que eu fazia para essa carência, para sentir um alívio, para sentir... Sabe quando não tem os viciados em drogas aí que para sentir aquela paz de espírito tem que ir lá e a gente fazer aquelas coisas que eles fazem, que todo mundo já sabe? Era a mesma coisa comigo. Eu tinha que comprar alguma coisa. E aí foi, comprou uma coisinha aqui. Aí, quanto mais a minha insatisfação aumentava, mais as compras aumentavam. E aumentava, e aumentava. E eu não percebi que isso já estava ficando fora do meu controle. Porque o casamento estava eu digo assim, porque era assim, a gente tem essa casa enorme. Eu dormia nesse quarto e ele dormia lá no outro quarto. Olha como que era a vida da gente. Eu não queria contar essa história porque para mim é ruim viver tantos anos com uma pessoa que ficava assim, ó, o meu gato de novo, já tá bravo. E ele era assim. E eu, quanto mais ele fazia isso, mais me sentia solitária, mais me sentia... Sabe quando você tá num casamento, mas não tá? E você não... Eu acho que um casamento entre duas pessoas, são duas, é claro, você tem que ter o companheirismo, tem que conversar, tem que contar. Hoje foi um dia assim, eu tava cansada, aí a pessoa vem, vamos fazer uma coisa diferente. Essas coisas de casal. Ai, vamos jantar, vamos sair, de repente tá tudo doido aí, vamos tirar alguns dias de folga, vamos passear, vamos sair para algum lugar. Até para isso ele não fazia nada. Sabe que é uma pessoa que não tem ânimo para nada, é uma pessoa que não pensa em nada, não tem, como fala, criatividade. É bem isso. E ele é uma pessoa inteligente, apesar de... Porque ele é inteligente, mas não sabe usar o que aprende, não sabe usar a capacidade. E isso, nossa, quantas vezes a gente parava para discutir, eu falava a mesma coisa. E acredite, eu vivi 14 anos da minha vida com essa pessoa e eu não sabia nem o que esse homem gostava de comer, porque ele nunca me elogiou por nada. Nada. Nunca tive um sequer elogio dessa pessoa. Ele ficava, acho que possesso se eu conseguisse alcançar qualquer coisa. Enquanto minha mãe vibrava comigo que eu vendia um celular, que eu vendia um tênis, que eu fazia alguma coisa, ele não. Nunca em 14 anos da minha vida ele chegou a falar para mim que tinha orgulho do que eu fazia. A única vez que eu ouvia ele falar para os outros era que minha mulher ganha mais que eu. Nossa, eu acho tão assim, desculpa meninos, mas um homem que fala uma coisa dessa pra mulher é um incapaz mesmo, porque, nossa, a gente, numa convivência, a gente tem que ter um orgulho do outro. Se a pessoa, olha quantas vezes eu tentei ajudar essa pessoa, mas ele não. E o que aconteceu? Cada vez que ele fazia isso, mais eu entrava dentro de mim. E mais essa coisa de sentir vontade de ter coisas, piorava. Aí quando começou a ficar descontrolado, foi aí que eu caí na real. Eu saí daquele emprego que eu tava, comecei a trabalhar nesse emprego que eu tô agora, que eu ganho bem menos. E isso, ele não gostou também. Ficou pé da vida, porque eu ia ganhar menos. Não dá pra entender uma pessoa dessa. Ele preferia me ver numa fábrica do que no escritório. Ele preferia ver eu trabalhando que nem uma doida, fazendo 100 quantas horas extra, do que me ver num lugar onde eu ganhava bem. Era assim que era. Então, quando você vive com alguém que, em vez de te incentivar, de te ajudar, te piorava a sua autoestima, piorava o seu jeito. E o que eu fazia para me sentir bem? Comprava coisas, gente. Comprava. Era uma loucura. Foi aí que aconteceu essa tempestade na minha vida, que aí ele decidiu se separar, porque os irmãos deles, irmã e irmãos, todos já tinham separado, todos tinham comprado casa e sem responsabilidade nenhuma, cada um foi para um canto, deixou a casa com dívida e fizeram a lambança. E botaram na cabeça dele que ele devia fazer isso também. Logo com quem, né? Porque eu não aguento isso não, porque
fazer lambança com o nome, estragar, botar o nome no prego e deixar com o nome sujo, comigo não funciona, não. E aí começou. Aí ele fez o que ele fez. Ah, então eu vou embora. Saiu fora, largou tudo aí nas minhas costas, e ele achou que eu ia... olha só, eu tinha certeza que ele achou que eu ia correr atrás dele pedindo pelo amor de Deus. Ele pensou que eu ia correr atrás dele pedindo pelo amor de Deus que eu ia ter dinheiro. Gente, foi nessa raça de querer mostrar que eu falei, eu não vou perder essa não. Dessa vez eu me senti assim, ah, é? Tá bom, continuei a minha vida. Aí hoje de manhã me veio essa história toda na minha cabeça. Por que que eu me fiquei daquele jeito? Por que eu me tornei uma pessoa tão viciada em compras? Porque eu precisava de uma válvula de escape. Parece que é coisa... Quem não sabe o que a gente passa, as pessoas que passam por um relacionamento difícil, só quem passa que sabe como é. Só quem passa por isso. E geralmente é as mulheres. Geralmente são as mulheres. Pode ter casos dos meninos também passar por isso, mas geralmente as mulheres. Pode acontecer nesse caso que na minha vida foi no meu casamento, pode ser no trabalho, pode ser... Enfim, quando a gente se sente... como fala? Pressionado. Quando a gente se sente pressionado emocionalmente, a gente faz alguma coisa que nos agride, ou que nos ajuda, ou que nos agride. Na verdade, agride. Ficar com compras compulsivas, a gente vai ter um problemão depois, né? Porque tem gente que fuma demais, porque fica nervoso. Tem gente que bebe demais, que a gente come demais. No meu caso, eu não posso fazer nada dessas outras coisas, porque eu tenho um monte de alergia, mas eu gasto demais. Mas me foi dito uma coisa, antes de ter começado esse canal, que todas essas experiências que eu tive na minha vida, era para que um dia chegasse aqui e contasse. Então, gente, se vocês estiverem passando por um relacionamento que às vezes você se sente mal, você se esforça, faz um monte de coisa e começou a fazer esse tipo de coisa, começou a gastar, pode ter certeza que você está doente. Pode ter certeza, emocionalmente, você está doente. Outra coisa que pode acontecer quando a gente começa a gastar, porque a gente precisa de um conforto. Um conforto. E aí, o único conforto que a gente consegue ter, quando a gente está sensível, é material. Coisas materiais, coisas palpáveis. Porque as pessoas não conseguem dar aquilo que a gente quer. É uma coisa doida, porque cada um tem a vida que tem. Ninguém quer ficar escutando os problemas de ninguém, a não ser vocês que estão escutando agora. E era assim. Eu percebi hoje que todas essas coisas que eu tive, nada mais era que sintoma de carência afetiva. Carência de alguma coisa. Quando a gente tem carência afetiva de alguma coisa, a gente desconta em algo. Ou em comida, ou em bebida, ou em cigarro, ou em drogas, ou, como eu, em compras. E aí, quando aconteceu todo esse dilúvio, inclusive estava acontecendo com meus filhos quando eles estavam aqui, eu comecei de novo a entrar nessa história. Eu tinha lá na Amazon, toda lá no carrinho, já tudo que eu queria comprar. Vê se eu tenho alguma coisa hoje. Não tem nada, tudo pagado. Nem olho. Então, é assim, vocês viram que eu compro as coisas do gato e do cachorro, que é assim, sai mais barato às vezes, né? E eu não preciso ficar indo em loja pra lá e pra cá, porque hoje tempo, olha, pra mim tempo agora é assim, calculadinho. Eu não posso ficar fazendo nada fora dos horários, né? E aí eu fiquei relutante para contar essa história, porque contar, você colocar como eu falo? Você é viciado em compra, e você colocar um argumento dizendo que você não é culpado. Culpado a gente é, claro que é, mas parece que é um argumento de se desculpar por estar nessa situação. Mas não é, gente, é doença, é uma coisa que dói dentro da gente e a gente não consegue, a não ser que aconteça uma coisa muito difícil, porque ou você toma jeito, ou você vê as coisas claras, ou você continua no buraco, vai continuando nessa compulsividade. Geralmente, quando a coisa tá muito assim desesperadora, que a gente não consegue mais se controlar, acontece o que aconteceu comigo. Há uma separação, acontece alguma coisa que a pessoa vai ter que enxergar. Geralmente acontece
Mas tem gente que ainda, de repente, está nessa situação. Se vocês estiverem nessa situação, procura encontrar gente que possa conversar com vocês, que possa animar esse lado que tá com essa carência toda, porque depois é difícil, gente. Depois é difícil sair disso. Porque no começo é que nem aquelas coisas dos bichinhos que vêm lá te dar uma droga, fala assim, hoje é de graça, tá? Pega e experimenta. Aí depois no outro dia é um preço. Daqui a pouco você tá numa bola de neve, né? Minha gata tá com... eu tava trabalhando, né? Ficou o dia inteiro sozinha e a bicha tá carente. Ó, ela vai sair fazendo compra por aí. Ai, meu pai. E aí, eu hoje enxerguei essa coisa, eu não tinha percebido, gente. Eu achava que eu era maluca mesmo. Aí hoje eu vi. Por isso que me falaram que aos poucos eu ia entender o que estava acontecendo comigo. O que aconteceu comigo, né? E parece que é só uma válvula de escape. Falar, Cristiane, você gasta depois fica falando essas coisas? Não é não, gente. Só quem passa por isso que sabe. Se tiver alguém passando por aí, escreve aí nos comentários para mim. Se não é assim. É difícil a gente compreender. E aí, quando a gente tem que pegar a rédea da vida da gente e falar assim, não vou mais fazer isso, eu vou me curar, eu vou me consertar, que aí a coisa começa a melhorar. E foi assim que foi. Eu só comecei a melhorar na minha vida quando eu fiquei sozinha, assim, ó. Sem ter ninguém me pressionando, sem ninguém me deixando com essa carência. Porque eu vivia com um monte de gente daí minha casa, tanto com meu ex-marido como meus filhos agora. E eu me sentia assim, me sentia pressionada, me sentia... Sei lá, é uma coisa que eu não sei explicar, é uma coisa emocional, é uma coisa que a gente carrega eu carrego isso desde a infância. E não sabia. Fui saber isso hoje. Então, hoje, eu acho que eu vou pensar mais. Se eu tivesse um montão de dinheiro de novo, como eu não tenho, hoje eu sou tão trollada. Mas se eu tivesse, assim, de repente, as chances de repente ter um emprego que eu ganhasse bem como antigamente, juro por Deus que eu não entrava nessa situação. Não iria entrar porque não teria mais ninguém na minha casa para me impressionar e fazer essas coisas com a gente. Por isso que eu falo, meus amores do meu Brasil, baronil e de outros países aí, que mora fora, né? Quando vocês estiverem num relacionamento que as coisas estiverem assim, para conversar, porque tenta resolver de um jeito para sair, para um ajudar o outro. Sejam mais amigos um com o outro. Não deve haver, não pode haver competições dentro de um relacionamento. O filho e a filha não pode ter. Essas coisas não devem existir. A gente tem que simplesmente tentar conversar para de repente ver, olha, onde está o problema, porque é um problema, a gente está nessa luta querendo curar. E aí eu vi que um dos vídeos que tá tendo bastante visualizações é esse que eu fiz, o vídeo de dívidas, que tem muitos comentários, é um vídeo antigo que tem mais de 1000 visualizações hoje, que eu não acreditei que ia acontecer, minha gente. E era um vídeo assim, eu tô lá cozinhando e falando da separação, das dívidas, do como eu peguei a rédea das coisas e encarei as coisas de frente e tal. E aí, eu achei que devia fazer esse vídeo para dizer o porquê que a gente fica assim. O porquê que a gente fica tão carente a ponto de precisar de coisas materiais para aliviar o nosso coração, a nossa alma, sei lá, alivia. Eu falei no outro vídeo, alivia, mas é coisa de 5 minutos e daqui a pouco tá tudo de novo, tá tudo doendo de novo e a gente precisa de novo. E vai lá e compra de novo, vai comprando e vai virando aquela bola de neve que você tem uma hora que não controla mais. Então, antes dessas coisas acontecer, antes que alguma coisa bem pior, assim, tipo alguém falar, não, a grana perde o emprego, alguma coisa ruim aconteça, começa a prestar atenção se você não está dodói, né? Eu acho assim que, ai, meu gato não quer ficar quieto. Eu fiz um vídeo meio xarope. Eu gosto de fazer vídeo alegre, eu gosto de ficar rindo, eu gosto de falar com o meu povo, mas esse assunto hoje, quando vem um assunto na minha cabeça desse jeito, é porque alguma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que falar. Então, minha gente, eu vim falar, toma cuidado, vê se vocês não estão passando por um problema desse. E eu acredito também, quando acontece assim, uma grande mudança que dói muito dentro do nosso peito,
que faz a gente sentir uma dor, uma coisa tão, que não sei, não só num casal, mas uma dor que faz com que a gente precise de ter algo palpável para se sentir bem, pode ter certeza que é isso. A gente está com carência afetiva. E aí a gente quer encontrar a solução dessa carência com coisas materiais. Porque, infelizmente, ainda o nosso próximo não pode preencher esse lado carente de nós, seres humanos. Infelizmente, a gente não tem esse tempo para dar para o outro. E é verdade. É verdade. As pessoas têm os seus problemas, então cada um com os seus problemas. Então não tem tempo de te falar, ai, né? Conversar, dá um tempo. E aí, por isso que eu falo, gente, quando vocês percebem que isso está acontecendo, conversa com o marido, conversa com a esposa, conversa com o filho, sei lá. Conversa com alguém. Ou vai procurar psicanalista, não é coisa de doido, não. Psicanalista, que ela faz a gente começar a pensar se a gente não está fazendo coisinha atrapalhada. Eu tive meu psicanalista foi a minha mentora, meu Deus, foi a minha vida. Meu psicanalista particular foi a minha vida. Foi as coisas que veio assim, bum, que eu tive que levar uma surra da vida para enxergar. Então, hoje, o vlog de hoje foi esse. Contei a minha experiência de vida. E vê aí se tem alguém passando por isso. Escreve nos comentários. Escreve aí se quer que eu fale de alguma coisa que vocês de repente estão passando aí por algum probleminha. Vai ver que eu sei. Vai ver que eu sei alguma coisa. Mas engraçado que todas as vezes que o pessoal escreve alguma coisa que eu quero que eu fale, já tem vídeo. Engraçado não, né? Não tem nada engraçado. Não é nada por acaso. Porque se Deus mandou eu fazer tal coisa, é porque um dia eu ajudar o meu próximo com as minhas experiências mais absurdas que eu tenho. Gente, é sério, esse assunto é sério, é uma doença, a gente fica doente, e é uma doença que a gente não percebe, e quando alguém fala alguma coisa pra gente, a gente até fica bravo. Fica bravo porque a gente acha que não, imagina, eu não tô doente não, eu não tô com problema não. Mas quando a gente cai na real, quando a gente cai na dor, que a gente vai perceber que tem alguma coisa errada com a gente. Valeu, gente? E se gostaram do assunto, como sempre, me dê um joinha, faz um comentário legal. Não me fala coisa triste. Escreve aí, gente, se vocês querem que eu faça algum vídeo aí legal para contar as histórias. Hoje veio essa imagem na minha cabeça e eu senti que devia vir fazer esse vídeo. Então, gente, muita paz, muita alegria, muita abundância, que todos nós consigamos encontrar um alento no nosso coração e que a nossa cura se realize. Valeu? Tchau! Bye!